Queridos, hoje é um domingo especial. Nós aqui na igreja não temos o hábito de seguir o calendário litúrgico, mas para vocês que não sabem, hoje é o dia que nós comemoramos na cristandade no mundo inteiro, o dia de Pentecostes. 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus foi enviado para habitar com o povo, com a igreja, e para sempre fará, até o dia em que o Senhor mesmo voltará para buscar o seu povo. Desde aquele dia, há 2000 anos atrás, até hoje, o Espírito Santo, Consolador, permanece com o povo de Deus. Eu gostaria de ler nesse momento, lembrando deste texto, deste dia importante, o texto que se encontra em João, o Evangelho de João, capítulo 14, palavras do Senhor Jesus, que dizem a nós, que falam ao nosso coração no verso 16. João 14, 16. Para que possamos nos lembrar de que é pela graça do Senhor, pela ação do Espírito Santo em nós, é que estamos aqui. Veja só o que diz a palavra do Senhor em João 14, verso 16. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Reverberando as palavras do Senhor Jesus aos discípulos, em Mateus capítulo 28, Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, o Espírito de Deus habita conosco. E Ele é aquele que é chamado aqui por Jesus de outro Consolador, outro Paráclito, outro que caminha lado a lado, outro que sustenta, e somos sustentados hoje pelo poder do Espírito Santo. Você seja lembrado disso, meu irmão, guarde isso no seu coração hoje, medite sobre isso nessa semana, de que você tem em você o poder de Deus, a pessoa de Deus, o Espírito Santo de Deus, que habita em você e que sela você como um penhor para o dia do retorno de Cristo Jesus, onde Ele virá buscar cada um de nós. Amém? Agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, onde nós continuaremos a nossa série de mensagens, o discurso do rei, no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, nós vamos ler hoje os versos 43 a 48. Mateus capítulo 5, deixe sua Bíblia aberta aí, nos versos 43 a 48. Meus irmãos, nós já estamos aqui há algumas semanas caminhando pelo Sermão do Monte. Tem sido uma jornada, pelo menos para mim, de muita alegria, ao mesmo tempo muito desafiador. Porque as palavras do Senhor Jesus, e talvez você, nesse momento, nessa altura, tendo caminhado conosco desde o princípio aqui, percebe que são desafiadoras. Parece que quanto mais lemos as palavras de Jesus no Sermão do Monte, mais desafiados somos em nosso coração. Porque são palavras confrontadoras. São palavras que nos mostram que muitas vezes, ao lermos o texto, pensamos, cada um de nós, talvez você se imagine como sendo parte da multidão que escuta Jesus. Mas ao sermos confrontados pelas palavras de Jesus, nós percebemos que na maioria das vezes, nós estamos sendo parte daqueles que eram chamados fariseus, escribas e mestres da lei. Na maioria das vezes, o confronto de Jesus a este grupo de religiosos do seu tempo é também ao nosso coração. É quando nós identificamos o que Jesus vai chamar de fermento dos fariseus no nosso coração, irmãos. E aí nós somos confrontados por essa palavra. E aí Jesus fala, e essas palavras rasgam o nosso coração. Não é à toa que a palavra de Deus vai nos dizer em Hebreus capítulo 4, e eu gostaria de reverberar este texto aqui, pensando ainda nas palavras de Jesus, quando em Hebreus nos diz o seguinte: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Se você, assim como eu, até aqui,
tem sido confrontado pela palavra de Deus, saiba que hoje não será diferente. Saiba que durante toda a nossa história não será diferente, não pode ser diferente, porque a palavra de Deus lança luz sobre os lugares escondidos do nosso coração. Isso é doloroso, irmãos. Isso não é algo agradável a um primeiro momento. A um primeiro sinal, é como se nós estivéssemos, imagine você, nós estamos no Sermão do Monte, estamos subindo um monte com Jesus de maneira figurada aqui, mas imagine que cada vez que nós passamos, damos um passo a mais, chegamos mais próximo do topo, o ar fica mais rarefeito. É difícil de respirar, é cansativo. E aí você percebe que as palavras de Jesus mexem conosco. No entanto, existe algo interessante e impressionante aqui, irmãos. Em toda a mensagem cristã, em toda a palavra do Senhor Jesus, ao mesmo tempo que estamos sendo desafiados e confrontados, feridos pela palavra, nós somos estranhamente, maravilhosamente atraídos por amor. Enquanto o ar permanece rarefeito, você não deseja parar de subir o monte. Pelo contrário, você deseja continuar subindo. Você deseja se encontrar com Jesus. Ainda que as palavras dele firam o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser, nós ainda desejamos estar com ele. E isso é impressionante, amorosamente, gentilmente, mas de maneira poderosa, profunda. Somos feridos e o amamos mais. A cada vez que somos feridos, desejamos mais. Os filhos de Deus, ao serem feridos, se enchem de amor pelo Pai, porque conseguem perceber, talvez não num primeiro momento, mas conseguem ter a certeza de que estão sendo amados por Deus, de que estão sendo chamados por Deus. E Agostinho, Santo Agostinho, vai reverberar isso em uma das suas mais famosas obras, chamadas Confissões. Lá ele escreve, irmãos, se você ainda não teve a oportunidade de ler esse livro, eu te aconselho a ler. É uma leitura difícil, mas uma boa leitura. Lá Agostinho escreve suas confissões, escreve os seus pecados, escreve como a palavra de Deus o chamou, como ele foi atraído por Deus, como ele que estava distante foi amado por Deus, como ele foi ferido pela palavra de Deus, de uma maneira que nós poderíamos resumir as confissões com uma frase muito dita, embora não esteja registrada nesse livro: feriste-me com a tua palavra e então te amei. Irmãos, é isso que acontece conosco. É isso que é o Sermão do Monte. Hoje nós estamos chegando no topo do monte, naquele momento onde nós nos encontraremos com Deus, naquele momento onde nós perceberemos o perfeito e escandaloso amor de Deus, irmãos. É exatamente aqui que Jesus está trazendo o seu povo. É exatamente neste ponto central, neste texto que estamos lendo aqui agora, que vamos ler, Mateus capítulo 5, versos 43 a 48, é que Jesus chega no ápice, no clímax da sua mensagem do sermão. A partir daqui, ele começa a mostrar aos seus súditos, ao seu povo, toda a vista gloriosa que se pode ver a partir do alto do monte. E é por isso então, ainda desafiados, não deixemos de prosseguir em direção ao Senhor. Vamos fazer a leitura juntos do texto. Mateus capítulo 5, versos 43 a 48. Jesus diz o seguinte, irmãos: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Vamos orar mais uma vez, pedir a iluminação do Santo Espírito de Deus à sua palavra. Santo Deus, nosso coração se encontra diante de Ti. A Tua palavra, Senhor, nos fere,
mas nos faz amá-lo mais e mais. Por isso é o que eu te peço nessa manhã, que o Senhor possa, pela ação do teu Santo Espírito em nós, abrir o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa vida, para receber a santa, viva palavra de Deus. Que ela seja alimento para a nossa alma e que ela nos conduza por caminhos, ainda que difíceis, caminhos de paz e de bem. É a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém. Irmãos, o que vemos aqui neste texto, e de fato este é um texto áureo, todas as pessoas em todo lugar do mundo, se você conhece pessoas ao redor do mundo, mesmo até aquelas que dizem não professar a fé cristã, reconhecem as palavras de Jesus aqui registradas como sendo o ápice das palavras de quem Jesus é. Se você conversar com qualquer pessoa em qualquer ambiente secular, irmãos, e perguntar para que ela talvez cite alguma frase dita por Jesus, talvez ela dirá isso: amem os seus inimigos. Talvez essa seja uma marca registrada, autenticada do nosso Senhor ao redor do mundo, até mesmo por aqueles que não o reconhecem como deveriam reconhecer, porque nós sabemos, irmãos, muitos no mundo admiram Jesus, muitos no mundo vão dizer assim: Jesus é um bom mestre, muitos no mundo vão dizer: Jesus foi um homem excepcional, com sabedoria inigualável, alguém que deveria ser imitado e admirado. Mas, irmãos, Jesus não é somente um homem excepcional. Jesus não é somente alguém com sabedoria inigualável. Jesus é a própria sabedoria, a sabedoria de Deus. Jesus é o verdadeiro homem. Aquilo que Adão deveria ser, aquilo que nós deveríamos ser, Jesus o é plenamente. Mas mais do que isso, Jesus é o verdadeiro Deus. Deus se fez carne. Nas palavras de João, em Apocalipse, ele vê a cidade descendo do céu. E ele diz assim: eis que agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Eles serão o seu povo e ele será o seu Deus. Mas, irmãos, antes de vermos e contemplarmos a nova Jerusalém descendo dos céus, eu quero chamar a sua atenção para que você contemple a encarnação. Quando Jesus se fez carne, veio até nós e nasceu, naquele dia poderemos dizer: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Deus veio habitar conosco, e isso é maravilhoso. E não reconhecer Jesus dessa maneira nos leva a simplesmente pensar que as suas palavras são boas palavras, mas não as palavras essenciais. Nos levam a sentir o cheiro dessas palavras, ou talvez sentir as percepções que elas nos causam, mas silenciá-las, desprezá-las, rejeitá-las a qualquer sinal que o nosso coração sente ferido, se sente angustiado, se sente confrontado. Irmãos, isso é importante, porque as palavras de Jesus aqui vão trazer ao nosso coração, de fato, a perfeita expressão do escandaloso amor de Deus. É isso que eu quero que você perceba comigo. Mas Jesus começa a sua construção, e aqui você vai se lembrar, eu falei a vocês, meus irmãos, nos últimos nossos encontros aqui, que Jesus usa um recurso de linguagem em todo o capítulo 5 aproximadamente, falando, contrapondo ideias. Nós chamamos isso de antítese. Jesus usou aqui de 6 antíteses, esta aqui é a última que Jesus estava usando para contrapor o quê? O ensino da lei? Não. Contrapor a percepção, o ensino dos fariseus, dos mestres da lei, dos religiosos da época, dos rabinos, com a lei de Deus. O que Jesus faz então aqui, irmãos, reverbera o que ele disse que faria em Mateus capítulo 5, versos 17. Ele diz assim: eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Eu vim dar a ela o seu propósito final. Então Jesus, ao contrapor as ideias em todas as antíteses, as 5 até aqui, ele estava contrapondo na sua maioria a interpretação que aqueles religiosos do seu tempo tinham sobre a lei. Jesus é aquele que se assenta na cadeira de Moisés legitimamente, irmãos. Jesus é o profeta prometido por Deus, por meio de Moisés, dizendo: haverá um profeta no meio de vocês semelhante a mim, escutem-no.
Jesus é aquele verdadeiro legislador de Deus. Da mesma maneira que Deus entrega as suas 10 palavras ou 10 mandamentos no Sinai, Jesus no Sermão do Monte, neste monte na Galileia, entrega a palavra do reino de Deus. Ou seja, Jesus não fala aqui como alguém que deveria simplesmente ser admirado, mas como alguém que deve ser amplamente obedecido. As palavras de Jesus não são simplesmente palavras revolucionárias, irmãos. São palavras profundas que procedem de Deus. E então Jesus está contrapondo ideias. Jesus está colocando aqui a verdadeira lei de Deus, ou o verdadeiro espírito da lei de Deus. E é por isso que Jesus passou por caminhos aqui que nós vimos. Jesus fala sobre a ira, Jesus fala sobre a retaliação, Jesus fala sobre o divórcio, Jesus fala sobre pureza, sobre o adultério, Jesus fala sobre diversos assuntos aqui, sobre juramentos. Todos esses exemplos para mostrar a real expressão da lei de Deus no coração. O que Jesus deseja para o seu povo. E aqui nós chegamos no ponto alto. O verso 43 nos diz o seguinte, veja só o que diz o verso 43. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Irmão, irmã, preste atenção. A última antítese de Jesus é um golpe certeiro, um golpe final. Contra o quê? Contra a profunda hipocrisia do coração pecador. Contra a realidade pecaminosa, profundamente enraizada no coração humano, que se rebela contra Deus. Jesus então está aqui confrontando, nestas palavras que disse, os líderes religiosos de Israel, no primeiro século. E isto aqui é algo profundo, mas não somente os líderes religiosos, irmãos. Todos os seus ouvintes estavam sendo aqui golpeados. Toda a multidão que estava diante do monte estava recebendo a dureza destas palavras. Não pense você que aquela multidão que ouvia Jesus era uma multidão de inocentes. Na maioria das vezes nós fazemos essa leitura. Nós pensamos que Jesus está aqui condenando os fariseus de maneira dura, mas que a multidão está em um lugar de neutralidade, ou se não, em um lugar de inocência. Irmãos, não é assim. O coração do homem é extremamente pecador, desde o menor ao maior, desde o pobre ao rico, desde o grande ao pequeno. Todo o coração do homem é inclinado ao pecado e deseja se rebelar contra Deus. Ou seja, a multidão não estava aqui em um lugar de neutralidade, muito menos de inocência. A multidão estava aqui sendo confrontada, irmãos, porque, afinal de contas, ainda que os fariseus eram os grandes agentes, ou os mestres da lei eram os grandes intérpretes, aqueles que entregavam as ordens ao povo, aqueles que interpretavam a lei, a palavra de Deus ao povo, o povo decidia deliberadamente seguir. O povo entendia em alguns aspectos que aquilo era o que deveria ser feito. Portanto, quando Jesus diz aqui, vocês ouviram o que foi dito, estes que estavam aqui ouvindo Jesus ouviram sim o que foi dito. Mas não só ouviram, praticaram. Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Esta expressão era real. O coração do homem é perdido sem Cristo. Cristo veio então para redimi-lo, buscá-lo das densas trevas, tirá-lo da apatia, tirá-lo do engano da idolatria. Porque, irmãos, não pense você que aquela multidão não tinha deuses. E esses deuses eram certamente deuses falsos. Assim como qualquer um de nós aqui, que apresenta em nossos próprios corações ídolos, altares de deuses falsos. Por isso as palavras de Jesus para aquele tempo confrontam os seus discípulos aqui hoje, confrontam cada um de nós aqui hoje. E o ponto mais alto do discurso de Jesus, trazendo aqui com clareza, com mais expressão para nós, é falar sobre estas palavras que foram ditas. Agora, eu convido você para vir comigo neste momento. Onde é que na Bíblia encontramos qualquer expressão das palavras que Jesus disse que eram ouvidas em seu tempo? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Veja comigo o texto de Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19, verso 18. Veja só o que encontramos aqui.
Talvez você, ao ler as Escrituras, talvez você que está aqui hoje, nessa manhã pela primeira vez, você me escuta e talvez já pensou assim no seu coração: eu sempre tive dificuldade de ler a Bíblia, pastor, porque às vezes eu acho que o Deus do Antigo Testamento é muito mau, diferente de Jesus. Talvez você já pensou isso. Talvez você está aqui pensando isso. Talvez você passa no seu coração e tem até medo de dizer que pensa isso. Mas no seu coração bate aquela dúvida: parece que são diferentes. Parece que existe uma expressão de ira no Antigo Testamento, uma expressão de graça no Novo Testamento por completo. Mas veja o texto de Levítico, capítulo 19, verso 18, irmãos. Veja só o que está escrito aqui, na lei do povo de Deus. Não procure vingança, nem guarde a ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Veja que essas palavras não foram ditas originalmente por Jesus na Galileia. Veja que essas palavras foram proclamadas pelo Deus Pai neste momento, ou pelo Deus Trino neste momento, no Antigo Testamento, na revelação da lei. Veja que esta palavra está colocada aqui de maneira clara e expressa para nós. Irmãos, nunca houve no Antigo Testamento um espaço fora deste. Não é à toa que Jesus, então, no Novo Testamento, no momento onde ele é confrontado e perguntado qual é a expressão da lei, ele vai dizer 2 textos fundamentais. E o segundo, nós encontramos em Deuteronômio capítulo 6, que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E aqui, Deus falando ao povo que eles deveriam honrá-lo. É por essa razão, irmãos, que Jesus vai dizer no verso 43 que a gente leu aqui, que essa é a expressão real de Deus: amor ao seu próximo. Esta definição está aqui, mas o problema não se encontra na primeira fala, na primeira parte da fala no verso 43. Veja mais uma vez o verso 43 de Mateus capítulo 5. Jesus diz, a primeira parte, nós encontramos onde se encontra a primeira parte. Mas a segunda parte da fala de Jesus me é estranha, e deveria ser estranha a você, porque ele diz assim: e odeie o seu inimigo. Isso é o que era ouvido pelo povo. A pergunta que eu faço a vocês aqui é esta: onde nas Escrituras há uma orientação expressa de Deus ao povo, seja na antiga ou na nova aliança, que os inimigos deveriam ser odiados? Você já encontrou isso na Bíblia? Você já viu isso lá? Pois nem vai achar. Porque isto foi confeccionado pela liderança de Israel. A partir de que, irmãos? E aqui eu preciso ser honesto com vocês. A partir de que princípios os fariseus e os escribas, os mestres da lei, tiraram este princípio ativo? Porque há uma grande diferença aqui, irmãos. Existem uma série de textos no Antigo Testamento que podem levar você a pensar que Deus diria algo assim. Mas veja, transformar algo que parece aos nossos olhos uma percepção em um mandamento expresso, como dito por Deus, em um acréscimo direto a algo que foi definitivamente dito por Deus, é algo terrível, é algo monstruoso. O que existe aqui então, irmãos, é a profunda expressão de maldade do coração. Porque o que acontece é que aquele coração perdido e corrupto dos líderes do povo de Israel, eles não estavam preocupados em agradar a Deus, estavam preocupados em agradar a si mesmos. Estavam preocupados com as suas esferas de poder e dominação. Veja só que não encontramos nenhum amparo nas Escrituras para o ódio aos inimigos. Não encontramos em nada, nenhuma parte, nenhuma vírgula sequer nas Escrituras que nos levem a pensar que Deus orienta o seu povo a agir desta maneira. Esta parte é literalmente um acréscimo de um coração pecador. A perversão consistia em estreitar deliberadamente, irmãos, o padrão de amor. O que os fariseus estavam fazendo aqui era o seguinte: omitindo a parte de como a si mesmo. Veja que esta parte também não era dita. O amor ao próximo era colocado ali de uma maneira geral, omitindo-se a parte que dizia como a si mesmo. E mais do que isso, mais do que uma simples omissão, havia um acréscimo deliberado de que os inimigos deveriam ser
odiados. Você consegue perceber então a profundidade do problema que Jesus estava lidando no tempo? Que Jesus estava tentando tratar em todo o seu contexto? Você consegue perceber então porque os embates de Jesus com os fariseus no Evangelho de Mateus são tão ferrenhos? Porque aqueles homens eram homens de coração duro. Desejavam fazer aquilo que agradavam a si mesmos. Eles ignoravam, irmãos, completamente todo o capítulo 19 de Levítico. E se você puder, um dia, faça a leitura. Você verá que Deus ali dá uma série de recomendações que se aplicam diretamente ao estrangeiro, que se aplicam diretamente até mesmo àqueles que são os seus inimigos. E nós encontramos reverberação disso em Êxodo também, e também em Provérbios. Há leis expressas dizendo que se você encontrasse o jumento do seu inimigo solto ou preso, você tinha a obrigação de desatá-lo e levá-lo até seu inimigo. Um cuidado não só com a pessoa, mas um cuidado também com os seus pertences, com toda a sua expressão. O que é isso, irmãos? Dar água e comida ao seu inimigo. Essa é a expressão do Antigo Testamento, essa é a expressão da lei de Moisés. Portanto, cuidado com o seu coração, à medida que você pensa que Jesus traz algo completamente disruptivo do Antigo Testamento. Não há lugar nas Escrituras para isso. O que Jesus está fazendo é corrigindo o povo e não as Escrituras. As Escrituras sempre estiveram corretas na sua expressão, porque foram entregues pelo próprio Deus. Portanto, o Deus que se manifesta no Antigo Testamento é o mesmo que contemplamos na face de Jesus Cristo. A misericórdia e graça que encontramos no Antigo, encontramos também na sua maior expressão no Novo. Irmãos, não há aqui distinção. Mas veja, de onde é que os fariseus, eu ainda estou tentando defender os fariseus aqui para você. De onde é que eles tiraram isso? De onde que eles tiraram, os mestres da lei arrancaram este princípio ativo de odiar aos seus inimigos? E aí, vale dizer que durante o período de conquista da Terra Prometida, e você vai se lembrar que nós passamos aqui por uma série de mensagens no livro de Josué, nós encontramos em um momento decisivo que o povo de Israel estava sendo tirado do Egito. Lembre-se, Deus disse isso a Abraão em Gênesis, que aquele povo ficaria escravo no Egito por tanto tempo. E depois, quando chegasse a medida do pecado e da iniquidade dos cananeus, o povo seria tirado e seria instrumento de juízo nas mãos de Deus sobre o povo de Canaã. Portanto, quando Israel sai do Egito, irmãos, não pense você que estava acontecendo simplesmente uma caravana de libertação. Não. Eles estavam sim recebendo promessas da parte de Deus que haviam sido prometidas a Abraão. Estavam sim desfrutando do cuidado de Deus. Deus faz com eles uma aliança, mas aquele povo seria instrumento nas mãos do Senhor. Israel é braço do Senhor para punir o pecado de Canaã. Deus, mais uma vez, no Antigo Testamento, mostrando que o seu governo e a sua abrangência sempre foi para além das terras de Israel e para além do povo de Israel. Ou seja, o pecado e a iniquidade dos cananitas havia chegado no seu limite. O povo de Israel seria instrumento de juízo. E existe uma ordem expressa de Deus, que nós conhecemos como interdito ou herém. O que é isso? Que aquele povo deveria entrar e as primeiras cidades que deveriam cair deveriam ser entregues ao Senhor por completo, e todos deveriam morrer. Toda a cidade deveria ser queimada, e não haveria sobreviventes. Irmãos, o que acontece aqui é a expressão do juízo de Deus. Veja, há uma grande diferença para aquele momento histórico do povo de Israel sendo instrumento de Deus em juízo, para punir o pecado dos cananeus, e tirar deste contexto um mandamento expresso de que o ódio dos judeus deveria ser para todo e qualquer gentio. A mais, talvez você leia as Escrituras, principalmente o livro de Salmos, você encontrará ali alguns salmos que são chamados salmos imprecatórios. O que é isso, né? Que palavra difícil é essa? O que significa o salmo imprecatório, irmão? É um salmo que traz um lamento, uma ira justa contra a maldade. Você lerá certos salmos assim, por exemplo, se não me engano, o Salmo 147 tem uma expressão pesadíssima, falando sobre os filhos da Babilônia, que o desejo do coração do salmista naquele momento, irmãos, veja só, o povo de Israel havia sido arrasado, o povo de Judá tinha sido levado cativo, as mulheres tinham sido abusadas, as crianças haviam sido mortas, havia tido muita destruição, e o lamento, o clamor do salmista na sua profundidade de tristeza e dor, era o seguinte, que os filhos da Babilônia sejam esmagados contra as pedras.
Isso é um salmo imprecatório. Bem-vindo. Você encontrará vários salmos assim. Um pedido do salmista por vingança, por justiça, um clamor contra a iniquidade e o pecado. Mas veja só, você jamais encontrará nos salmos imprecatórios qualquer expressão de vaidade pessoal. Toda a palavra dos salmistas nunca é direcionada, por mais irada que seja, contra o próximo, em direção pessoal. O que está em jogo, na maioria dos contextos dos salmos, é a honra de Deus em seu povo, a glória de Deus, porque Israel era a glória de Deus sobre as nações. Portanto, o pedido de justiça era um clamor sincero, uma oração sincera e honesta. E agora, nós deveríamos aprender com isso, 100% honesta, irmãos. Porque na maioria das vezes nós hoje dizemos as palavras que os nossos corações não estão dizendo. Ao invés de apresentarmos o nosso coração com toda a sua podridão, com todo o seu lamento, com toda a sua ira diante de Deus. Você acha que você esconde o seu coração de Deus? Você acha que Deus não vê quando você se indigna por qualquer motivo que seja? Por qualquer razão que você tem? E aqui eu não estou entrando no mérito desses motivos, mas pense, Deus vê o seu coração por completo, e o salmista está aqui entendendo isso, e apresentando o seu lamento a Deus, e dizendo, Senhor, lide com isso, porque eu não consigo lidar. Em outras palavras, irmãos, não encontraremos nos salmos imprecatórios motivo ou possibilidade alguma de trazermos da esfera global, da glória de Deus, dos pedidos de ira de Deus, que são santos e justos, para qualquer esfera pessoal. Lembre-se que quando falei aqui sobre retaliação, os fariseus faziam exatamente o mesmo. Tiravam o poder de espada do Estado e traziam para suas mãos nos seus embates pessoais. Cuidado que aqui acontece o mesmo. Portanto, ainda que nós enxergássemos esses detalhes que são importantes, não encontraremos nas Escrituras nenhuma expressão de ódio aos seus inimigos de maneira pessoal. Ao contrário, eu diria a vocês, Deus nos ensina muito aqui, porque Deus amou os seus próprios inimigos, cada um de nós aqui, e Jesus Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Irmãos, que coisa gloriosa. Portanto, não há como defender os fariseus e os escribas, ainda que eu tente. Não há como deixar claro mais do que isso, de que não há expressão alguma na palavra de Deus para o ódio aos inimigos. Por isso então, irmãos, o que temos aqui nada mais é do que uma expressão do que vemos no Éden, em Gênesis capítulo 3. A serpente distorcendo as palavras de Deus, colocando palavras onde não havia e chamando isto de possibilidade de vida justa. Porque os fariseus clamavam para si que eles eram justos, que eles viviam uma vida de justiça, uma vida completamente justa. Mas as palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, verso 20 nos dizem o contrário. Ele diz, se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus e dos escribas, de modo algum entrarão no reino dos céus. A justiça que os fariseus imputavam sobre si mesmos era uma injustiça travestida de justiça. Era o que a serpente fazia, irmãos. Distorcer as palavras de Deus, moldá-las a segundo a sua vontade, fazer com que Deus diga aquilo que eu desejo que Ele diga. E isso não acontece só lá, irmãos. Não aconteceu só em Gênesis 3 no Éden. Não aconteceu só em Israel no primeiro século. Acontece aqui, hoje. Irmãos, há muitos torcendo as palavras de Deus, colocando palavras na boca do Senhor e dizendo que deveríamos obedecer estas palavras como se fossem palavras divinas. Há muitos que clamam sobre si uma vida justa, mas o que são injustiças. Irmãos, cuidado, nosso tempo não está isento disto. Muitos tentam e tentarão até o último dia colocar palavras na boca do Senhor, impor fardos que o Senhor nunca colocou, colocar medidas que o Senhor nunca usou para medir. Talvez, cuidado com isso, talvez o seu coração esteja agindo assim. Talvez você coloca limites que o Senhor não colocou. Talvez você coloca palavras na boca do Senhor que o Senhor nunca te disse. Talvez você faz isso sobre a sua própria vida. Faz isso também sobre a vida do seu irmão.
Cuidado, este é o fermento dos fariseus. Cuidado, irmão, que o Espírito Santo nos ajude a sondar os nossos corações, para que não haja espaço entre nós, para nada além da palavra de Deus. Que a nossa medida seja a medida da palavra de Deus. Que não se ache em nosso meio palavras torcidas. Que não se ache em nosso meio palavras dobradas segundo a nossa própria percepção ou vontade, para fazer com que Deus diga aquilo que desejamos que Ele diga. Cuidado com isso. Cuidado com o que você negocia em seu próprio coração. Cuidado. E aí Jesus continua a sua jornada. Porque uma vez tendo exposto a profundidade da maldade do coração humano, irmãos, ele agora vai expor o profundo e escandaloso amor de Deus. Veja os versos 44 a 47 novamente comigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque, se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? E aqui, irmãos, Jesus começa a nos arrasar. É aqui que ele fala da posição de rei, que verdadeiramente fala com legitimidade, com amor. E ele vem dizer aqui, não de maneira delicada ou cautelosa, Jesus fala aqui de maneira completa e direta, sem restrições, sem qualquer tipo de papas na língua. Ele diz exatamente o seguinte: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Ponto. Ponto. Direto. De uma forma clara, irmãos, Jesus aqui sai do comum e nos leva para o clímax do Sermão do Monte, nos leva para o ponto mais alto. Enquanto os judeus pensavam que os próximos eram pessoas da sua própria descendência, enquanto os judeus limitavam o conceito de próximo àqueles que eram parte do povo de Israel somente, ou talvez ainda limitavam mais como parte de povo que estava dentro do povo de Israel, uma classe, um contexto específico, alguém da família. Jesus não limita o próximo, ao contrário, Jesus vai e abre as porteiras aqui. Jesus está dizendo aqui então, irmãos, que o amor não está restrito ao próximo, mas vai e alcança os inimigos. Veja só que isto é algo impressionante. O Deus encarnado vai além do entendimento e expande a compreensão da lei. Enquanto que nós vimos em Levítico capítulo 19, verso 18, que nos diz que Deus manda que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos, e Jesus pega toda essa expressão, porque de fato são palavras suas, ele traz agora, mas ele aumenta o sarrafo, irmãos. Ele não diz assim, somente amem aqueles que são seus próximos. Amem também agora os seus inimigos. Há uma expansão, há um propósito maior, há um telos maior, esse propósito final glorioso, grandioso aqui para o reino de Deus. Jesus então está dizendo assim, não basta não desejar o mal daqueles que julgamos ser nossos inimigos. Devemos partir de maneira ativa agora a orar por eles e amá-los. Veja o que Jesus está fazendo aqui. Qual o fundamento disso, irmãos? Veja o verso 44. Verso 44. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. O fundamento da expressão do amor, não só ao próximo, mas como aos inimigos, não se encontra aqui em nada humano. O fundamento se encontra no Pai Celestial, na filiação, em ser filho de um Deus Pai. Essa é a expressão aonde Jesus fundamenta a sua ordem, a sua direção ao seu povo. Que tipo de amor é esse, irmãos? É escandaloso. É o próprio Senhor demonstrando isso através de precisas ilustrações de que a profundidade não é conhecida por nós, de que as dimensões de Deus não são conhecidas por nós. E Jesus está revelando aqui que toda a ancoragem da vida, do amor, é o próprio Deus. É o próprio Deus.
Veja só como Jesus vai demonstrar as dimensões desta ordem, desta ordenança aos seus súditos, aqueles que são parte do reino de Deus. Jesus vai usar duas ilustrações interessantes aqui, duas figuras que eu quero chamar a sua atenção. A primeira delas são os pagãos, os gentios. Que eram gentios ou pagãos aqui, irmãos? Aqueles que não faziam parte do povo da aliança. Ou seja, em outras palavras, aqueles que não eram judeus. Todo aquele que não era judeu, parte do povo de Deus, era chamado na Bíblia de gentio, ou aqui nesse contexto, pagão. Não conhece o Deus verdadeiro, não sabe nada de quem Deus é, não tem propósito ou não tem aliança com Deus, não está em um propósito relacional com o Senhor, ou seja, tirando o povo de Israel aqui, todas as nações da terra são esses chamados gentios. Este é o primeiro grupo. Veja então que os gentios não tinham conhecimento de Deus, não tinham conhecimento verdadeiro de Deus verdadeiro, mas estavam ali. Um segundo grupo, e este é interessante, são os chamados publicanos. Quem eram os publicanos? Irmãos, os publicanos eram os cobradores de impostos. Nos tempos de Jesus, havia uma cooperativa entre os romanos e o povo judeu. O povo judeu era conhecido por suas tremendas rebeliões contra Roma, contra a dominação dos romanos. Para que ficasse ainda mais pacificada a região da Judéia, onde estava ali Israel, havia um acordo entre o povo de Israel, em partes desse povo, para com o Estado romano. Quem eram os mediadores disso? Eram os publicanos. Eles eram responsáveis por cobrar impostos, mas veja só, eles recebiam proteção de Roma, eles recebiam casas maravilhosas, viviam vidas de luxo, usurpando o dinheiro dos impostos e cobrando excessivamente mais do que Roma exigia. Veja, preste atenção, estes publicanos eram parte do povo de Deus. Estes publicanos eram um povo de Israel, não eram gentios, eram um povo da aliança, eram aqueles que supostamente tinham relação com Deus vivo e sua lei. Estes eram os mais odiados no tempo do primeiro século, irmãos. Estes eram os mais desprezados, porque eram conhecidos como traidores do povo de Deus, traidores da aliança. Se venderam a Roma, se venderam ao dinheiro, e estes eram aqui trazidos. Portanto, Jesus usa duas ilustrações importantes para nós: os publicanos e os gentios. Veja só, um representando o que nós já dissemos aqui, como toda a extensão do povo fora do povo de Israel, outro representando a escória do povo de Israel, na percepção dos judeus. E aí Jesus usa essas duas ilustrações para dizer a nós o seguinte, sobre este amor que é profundo. Veja só que Jesus vai dizer, além de dizer a respeito do amor fundamentado na expressão de quem Deus é, no verso 45, apontando para a filiação do Pai, além de falar sobre a postura de Deus, sobre justos e injustos, indistintamente, fazendo o sol nascer, a chuva cair, além de falar isso, ele vai dizer o seguinte no verso 46, se nós amarmos aqueles que nos amam, que recompensa teremos? Os publicanos não fazem o mesmo? E se saudarmos somente os irmãos, o que estamos fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Ou seja, Jesus usa aqui essas ilustrações para apontar para nós o seguinte, irmãos: o amor indiscriminado e abrangente, de uma forma simples e direta. Jesus nos diz que o amor de Deus é indiscriminado em certa medida e alcança toda a sua abrangência do povo, independente dos seus objetos de amor. O que eu quero dizer com isso? Deus decidiu amar a despeito da humanidade. O fato de que Deus faz com que o sol nasça todos os dias no mesmo horário e o universo continua sendo sustentado, esta é uma expressão exata do amor de Deus por toda a criação. Essa é a expressão, em certa medida, do amor de Deus. E veja, este amor nós poderíamos chamar aqui de graça comum, nós poderíamos dar o nome que você quiser aqui, mas preste atenção, este é um ato de amor da parte de Deus. E este amor é o amor que Jesus aplica a nós, que nós deveríamos nos inspirar. O segundo, este padrão de amor excede o padrão humano comum dos gentios e dos publicanos.
vai para além dos contextos mais difíceis, daqueles que fazem o básico. Jesus está dizendo assim: os pagãos e os publicanos, que não conhecem a Deus, que rejeitaram o povo de Deus, que são traidores, que estão alheios a Deus, fazem aquilo que é amar os seus próprios amigos. Ou seja, Jesus está chamando os seus súditos, o seu povo, para algo extraordinário, irmãos, para algo além do natural. O natural é: abrace a quem te abraçar, beije a quem te beijar, cumprimente a quem te cumprimentar. O que Jesus está dizendo aqui é: faça além. Faça além, mais do que isso. A expressão grega aqui, mais do que isso, representa esta condição extraordinária, irmãos. O seguidor de Jesus, então, aperfeiçoado pelo Espírito de Deus, deve fazer mais do que o básico. O amor que inclui os inimigos e os perseguidores. O amor, então, irmãos, revelado em Jesus, na pessoa de Deus, é o padrão para os discípulos, é para que eles amem os seus inimigos e amem aqueles que perseguem. Isso contrasta toda a perversão de odiar os seus inimigos e implica que nós agora saímos de um conceito aqui, onde nós encontramos um amor fundamentado, seja em nós. Veja, muitas vezes a expressão para o nosso amor encontra fundamento no nosso desejo. Por que eu quero amar alguém? Porque eu quero amar alguém. Talvez aquela pessoa fez algo por mim e eu quero demonstrar esse amor. O fundamento deste amor está onde, então? No seu próprio coração. Veja, há expressões que são opostas a isso. Há um amor que é colocado no outro, no objeto do amor. Uma mãe descobre o verdadeiro amor de ser mãe quando tem o seu filho. O objeto do amor da mãe está no filho. Veja que o chamado de Deus a nós não é um amor fundamentado na minha pessoa, mas também não é um amor fundamentado no objeto do amor na outra pessoa. É um amor fundamentado na pessoa de Deus. Isso muda tudo. Isso muda as nossas relações. Isso tem que impactar a nossa vida, irmãos. Nós não amamos porque desejamos amar. Nós não amamos porque o outro fez algo para que nós o amássemos. Nós amamos porque Deus nos mandou amar. Porque em Deus encontramos o fundamento do amor. Se essas palavras tocam o nosso coração, é aí nós percebemos a marca dos filhos de Deus. Os filhos de Deus são estes. Como na palavra do apóstolo João, ele vai dizer: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A expressão de João aqui, então, irmãos, é que nós não nos tornamos filhos porque amamos. Nós amamos porque somos filhos. Nós só podemos amar porque fomos feitos filhos de Deus. Então, o Sermão do Monte não é um discurso ético simplesmente ou moral para que você seja instigado a fazer aquilo que você não fez no seu checklist. Não, é a expressão máxima do que o Filho de Deus faz naturalmente. O ponto de partida, então, é a pessoa de Deus e a obra de Deus em salvar os homens. A obra de Deus em redimir o coração pecador. A habitação do Espírito de Deus. Não é à toa que o amor aparece na lista de dons no Novo Testamento, irmãos. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai elencar o amor como o maior. Não é à toa que Colossenses, como já lemos aqui hoje de manhã, elenca o amor como o vínculo perfeito que une todas as coisas. Portanto, irmãos, o amor é o fundamento pleno, mas não um amor simplesmente como o mundo diz que é amor. Um amor baseado nos sentimentos, um amor baseado nas percepções individuais, um amor baseado nas obras do outro. Não, isso é mundano, isso não vem de Deus. O amor de Deus é baseado em sua própria pessoa, porque Deus é amor. O que significa dizer que Deus é amor, irmãos? Deus, o Deus trino, Pai, Filho e Espírito, amam-se mutuamente de maneira profunda e completa. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, não é como se a Bíblia estivesse dizendo que Deus tem amor, ou que Deus em sua essência é amor. Deus é amor porque de fato a Trindade manifesta esse amor de maneira completa, perfeita. Veja, irmãos, porque Deus decidiu criar. Deus precisava de cada uma das coisas criadas no mundo? Não. Deus
tem suficiência em si mesmo. Deus ama a si mesmo. E este amor, a expressão máxima deste amor, Deus deseja compartilhar. Por isso Deus é amor. Essa é a expressão máxima, nós chamamos isso na teologia de pericorese, o amor entre as pessoas da Trindade, que manifestam a glória, que manifestam a expressão máxima desse amor na obra redentora, na obra criacional, na obra da nova criação. Tudo o que nós experimentamos aqui é um desdobramento do amor de Deus, irmãos, e por isso João pode dizer que Deus é amor. Essa é a expressão máxima. Portanto, preste atenção nisso. O nosso amor não está baseado em nós, não está baseado no outro, está baseado em quem Deus é, porque Deus é amor. O amor de Deus deve nos levar a perceber que o que fazemos, fazemos porque Deus o fez primeiro. Porque Deus se entregou na pessoa de Jesus Cristo, quando ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. Nós éramos inimigos, irmãos, você e eu, inimigos de Deus, rebeldes, merecedores do juízo, da ira, da condenação, mas Deus nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é isso, irmãos? Expressão do amor, e Deus é o único que pode fazer isso. Deus não ama, lembra que o exemplo que eu dei da mãe que ama o seu filho de maneira profunda, quando percebe que será mãe, Deus decidiu amar de maneira completa e independente. Não houve nenhuma causa externa que provocou o amor de Deus, irmãos. Deus decidiu amar primeiro. Deus é a causa do amor. Deus é aquele que gera toda a expressão do amor. E não há nada que provocasse a Deus para que Ele amasse. Não há nada em nós que chamasse a atenção de Deus para que fôssemos amados. Não há nada, irmãos. Deus decidiu deliberadamente amar. Essa é a expressão da ação de Deus. E isso é alto, isso é caro, isso é parte fundamental, o topo da fé cristã, o amor de Deus e o amor ao próximo. De maneira expressa, por isso Jesus vai dizer, como resumimos os mandamentos de Deus? Ame o Senhor acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Simples, direto e objetivo, profundo, grandioso, complexo. Irmãos, é isso que nós encontramos aqui. E talvez você esteja se perguntando, mas é que às vezes eu não gosto daquele irmão. É que às vezes aquela pessoa me fez algo terrível. Aquela pessoa, ela pisou no meu calo. Ela puxou meu tapete. No trabalho eu não consigo dar certo com aquela pessoa. Aquele primo meu, ele é bocudo, fala coisas que não deveria falar. Desrespeitoso. Me feriu com palavras. Irmãos, preste atenção nisso. Talvez você agora no seu coração esteja pensando, tudo bem, eu entendi o amor de Jesus. Eu entendi a grandeza desse amor. Mas será que quando Jesus fala isso, e eu não gosto de alguém, eu não estou sendo hipócrita? Ao amar, dizer que eu amo essa pessoa, que eu tenho que amar, buscar e abençoá-la, Jesus vai expressar aqui que o amor aos inimigos deve ser tanto em ações quanto em palavras, abençoando aqueles que perseguem vocês e orando por aqueles que perseguem. Ou seja, Jesus fala em ações, Jesus fala sobre palavras e Jesus fala sobre oração. 3 esferas de expressarmos o amor aos inimigos. Veja, talvez você pense, será que isso não é hipocrisia? Irmãos, veja mais uma vez que o fundamento do amor não se encontra em nós. Veja mais uma vez que o fundamento do amor não se encontra no outro, no objeto do amor. Veja que o fundamento do amor se encontra em quem Deus é. E à medida que nós entendemos que nós devemos amar, e amar não é simplesmente gostar, irmãos. Nós devemos amar mesmo não gostando. O amor não é condicionado. O amor é expresso. O amor é direto. O amor encontra o seu fundamento em quem Deus é. Se você deseja amar, você ama porque você encontrou o verdadeiro amor em Deus. E como filho de Deus, o amor é parte de quem você é agora. Se isso é verdade,
ainda que tenhamos diferenças, desavenças, ainda que tenhamos aqui, possamos trazer contextos diversos, onde a gente é desafiado e provado nesse amor. Nesses momentos, nós estamos aqui em humildade, em submissão, em direção a desejar cumprir o mandamento de Deus. Não é hipocrisia, irmãos, porque você deseja se submeter à palavra de Deus, ao desejo de Deus. A ordem de Deus não é baseada no outro. Portanto, somos chamados a amar até mesmo aqueles de quem não gostamos. E aqui encontramos um exercício de humildade. Vou dizer para você, quer ver um momento onde você percebe que não ama e deve amar? É quando você se coloca de joelhos e começa a orar por aqueles que perseguem você. Trazer essas pessoas em oração é trazê-las para o seu coração e apresentá-las a Deus. E nesses momentos, você perceberá que, mais uma vez, o amor de Jesus, além de ser um mandamento, é uma obra do Espírito Santo de Deus. E por isso eu te encorajo aqui. Você será desafiado a expressar este amor àqueles que você não gosta. Mas ame. Em ações, em palavras e em oração. A oração será um momento onde você será levado ao cume da autodisciplina, irmãos, para se colocar diante de Deus, para pedir para que Deus abençoe aquele que te feriu. Isso é obra do Espírito de Deus. E é por isso que o amor é marca dos filhos de Deus. Porque quem não é filho de Deus, não ama. Quem não é filho de Deus, não é capaz de fazer essas coisas. Quem não é filho de Deus não é capaz de perdoar. Quem não é filho de Deus não é capaz de dar a outra face. Quem não é filho de Deus não é capaz de abrir mão da justiça e da retaliação pessoal. Quem não é filho de Deus não é capaz de expressar a verdade em oração e sinceridade diante de Deus. Irmãos, nós somos desafiados aqui. E a conclusão para nós é o que Jesus termina dizendo no verso 48. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. A expressão de Jesus aqui, irmãos, não é uma perfeição moral, uma série de regras a serem cumpridas de maneira perfeita, mas o chamado de Jesus aqui é o chamado de aperfeiçoamento pela obra de Deus, contínua e progressiva, aonde nós somos envolvidos nesse amor e participantes desse amor, ativamente nos envolvemos, nas palavras de Pedro, desenvolvendo a nossa salvação. Isso aqui, então, é a expressão perfeita de quem é Deus perfeito. Nosso chamado, então, é para que nós possamos abrir mão do fermento dos escribas e dos fariseus, abrir mão dessa expressão mundana de amor, abrir mão dos conceitos que nós muitas vezes fundamentamos as nossas ações e amores, não no outro, não em mim mesmo, mas em quem Deus é e no que Deus fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus amou, irmãos, que entregou tudo, a fim de que nós, os seus filhos, os seus eleitos, pudéssemos viver, ainda que essas palavras sejam difíceis e duras, ainda que você seja encontrado agora sendo desafiado por elas a amar pessoas que você não deseja amar. Agora, não podemos negar que a expressão máxima do amor é dar a sua vida por outros. Jesus vai dizer, não há amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. E Jesus faz isso. Em expressão máxima desse amor, Jesus entrega-se na cruz do Calvário. Na expressão máxima deste amor perfeito, Jesus na cruz diz assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não impute a eles esse pecado. Irmãos, esta é a grandeza do amor que está diante de nós nessa manhã. Lide com isso. Apresente o seu coração diante de Deus. Confie plenamente na obra do Espírito Santo, que é esta obra de amor que nos aperfeiçoa e fará assim todos os dias até a consumação dos séculos, quando Cristo mesmo aperfeiçoar e for tudo em todos. Até este dia seremos desafiados. Mas não há amor maior do que o amor que nos salvou, do amor de Deus entregando o seu Filho. Portanto, assim como é perfeito o amor do Pai, ame como você foi amado. Entregue
como você recebeu. Perdoe como você foi perdoado. E assim poderemos dizer que de fato este é o caminho do reino de Deus. Este é o coração de Cristo Jesus para nós. Amém? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos pela tua bondade e pela tua misericórdia. A tua palavra nos diz que o Senhor é tardio em irar-se, grande em misericórdia, grande em compaixão, que perdoa os pecados. Que assim como o Oriente está longe do Ocidente, o Senhor vê os nossos pecados distantes de nós desta maneira. Que o Senhor nos ajude, ó Senhor, para que nós possamos amar. Que a nossa fé seja expressa através do verdadeiro amor, porque o Senhor disse que quando nós nos amássemos uns aos outros e fôssemos um em amor, o mundo saberia que Cristo foi enviado pelo Pai. Nos ajuda a sermos a tua igreja em missão, na missão clara e direta de amar, amando os nossos inimigos, amando de maneira pessoal aqueles que nos perseguem, bendizendo aqueles que nos feriram, abençoando aqueles que nos maltrataram, abençoando e orando e amando aqueles que foram nossos algozes. Assim como Cristo Jesus na cruz do Calvário o disse. Assim como Deus nos amou quando nós éramos rebeldes e pecadores, nos ajuda a entender a dimensão, a largura, a profundidade, o comprimento do grande amor de Deus em Cristo Jesus. Marca o coração dos teus filhos nessa manhã, Senhor. Toca o coração deles pela obra do teu Santo Espírito. E que eles sejam, ó Pai, incomodados no seu íntimo, a amarem profundamente. Aqueles que estão acomodados em suas vidas, sejam confrontados para que amem ativamente. O nosso amor, o amor que nós devemos amar, não é um amor passivo, antes é um amor ativo que vai ao encontro. Que o Senhor nos ajude a perceber isso, a viver isso. Sonda o nosso coração, corrige os nossos passos, para que Cristo seja tudo em nós. Essa é a nossa oração.